Oyalxa, oyal, oyalxa, oyal, oyalxa, oyal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Papai, amado, como ansiamos estar na tua presença, papai. Verdade. Cumprindo a palavra em Apocalipse 4 e 5, diante do trono dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, Gabriel ali, diante da tua presença maravilhosa, papai, para louvarmos a ti, adorarmos prostrados na tua presença, papai, porque só tu é digno, papai. É verdade. Ansiamos esse momento tão maravilhoso, papai. Ó, papai, pedimos pelos nossos irmãos que estão enfermos, pedimos ali para a irmã Diva, que ela venha ser curada, papai, que ela venha ser curada, porque tu és o médico dos médicos. É verdade. Tu tem todo o poder, toda a autoridade que foi te dado, papai. Cura ela, papai, te pedimos. Sim, papai. Peço também aos nossos irmãozinhos que estão adoentados, Sim. enfermos, que tu possa levantá-los, restaurá-los, fortalecê-los, renová-los, papai. Enchê-los do teu espírito de forma transbordante. Peço que perdoa se tiverem cometido pecados, papai. Perdoa eles. Dê a eles nova chance para fazer certo, papai. Sim, papai. Ó, papai, abençoa a reunião aqui em BH, Filadélfia, nesse dia. Sim, papai. Fala conosco e purifica-nos. Sim, papai. Com teu sangue precioso, papai. Teu maravilhoso sangue que restaura, que purifica, que liberta, que santifica os teus filhos, que fez reconciliação. Ó, papai, nós estamos aqui, fala conosco, porque somos carentes, papai, de ouvir a tua voz. É a tua voz que nos dá força, é a tua voz que nos levanta, é a tua voz que nos dá esperança nessa terra. É verdade. É o maná, papai. Envia o maná, papai, neste dia, e que possamos colher dobrado em todos os dias, porque estamos na sexta era. É verdade, papai. Dia sexta era, colhemos dobrado todos os dias. É verdade, papai. E assim seja feito a vontade do Papai Yalxa. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Amados irmãos, na paz de Yalxa, hoje, dia 10 de outubro de 2021, nós estamos iniciando mais uma reunião com o nosso Mashiach, reunião de doutrina e também de revelação da palavra, né? Lembrando que todas as pedrinhas preciosas estão num processo de lapidação, estão sendo lapidadas para que a luz de Yahweh, pelo seu espírito, quando entrar nessa pedrinha, fica ali refletindo ali dentro, fica ali mostrando todo o brilho como uma estrelinha, né? Maravilhosa, que são aqueles que conduzem muitos com a justiça. Essas são as estrelas que permanecem eternamente.
E nós vamos começar, né? Começar com a palavra que traz a libertação, que é o Evangelho sem fermento, né, irmãos? Nós estamos alegres porque nós conseguimos ali romper, né? Trazendo um projeto do papai no Evangelho eterno sem fermento. Por quê? Porque esse Evangelho eterno sem fermento é a palavra que se cumpre em Apocalipse 14. Vamos abrir. Apocalipse 14. Os irmãos já conhecem essa palavra, mas nós temos que lembrar. Apocalipse 14, versículo 6. 6. Apocalipse 14, 6, né? Aqui fala assim, ó. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temei-ao e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Isso nos lembra ali de Colossenses, né? Capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. E aqui ele fala, olha só, continuando no 8. Outro anjo, o segundo, continuou. Caiu, Babilônia grande, que embebedou todas as nações com o vinho do furor. Versículo 9. Outro anjo ainda, o terceiro, seguiu-os em alta voz: se alguém adora a besta e sua imagem, recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Al, derramado sem mistura, na taça da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui, irmãos, nós vemos aqui 3 anjos. O primeiro, ele traz a mensagem do Evangelho eterno. E os outros 2, o segundo fala contra o falso profeta, que é a representação de Babilônia, e o terceiro fala contra o antimachia, que está trazendo a sua marca. Então você percebe o quê? 3 personagens. Estes 3 completam 7 anos. Os 3 completam 7 anos, porque o primeiro é o ministério Filadélfia. E os outros 2 são as 2 testemunhas, que também profetizam por 1260 dias. 1260 dias. Assim como o ministério Filadélfia, 1260 dias também. Vocês estão entendendo? Sim. Então, como eu já falei com os irmãos, por acaso, sem querer, eu entrei clicando aqui num grupo, que eu tava assim, né? Que tem hora que você vai clicar, o negócio muda assim de lugar. Cliquei. Mas isso o papai queria que eu visse. Caí num grupo de ialdins, que são ialdins totalmente sem noção. Eu comecei a rolar, e eles não falam outra coisa senão vacina. Eles não falam absolutamente nada da palavra. Nada. Só fala de coisas humanas. E eles idolatram o antimachia. Eles idolatram o antimachia, porque só sabe falar dele. Só dele. Se alguém só fala de um personagem, é por quê? Porque está idolatrando esse personagem. Nós falamos de Yahshua, né? Nós falamos de Yahshua. Não é idolatria porque ele recebeu o nome acima de todo nome e ele pode ser adorado por isso. Recebeu o nome de Yah, valente, o Yah todo-poderoso. E a nossa alegria está em Yah. Nossa alegria está no seu filho. Yah, o filho, Yahshua. Essa é a nossa alegria. Agora, aqueles só fala de vacina e só fala
de antimachia é porque despreza o machia e desprezam a palavra de Yahweh. Vocês estão entendendo? E é nisso que hoje nós vamos entrar nisso. A irmã Maria veio hoje? Não, né? A irmã Maria vai ouvir o áudio. Ela trouxe uma palavra, uma mensagem, e essa mensagem é para a gente interpretar essa palavra, né? Nós vamos interpretar essa palavra hoje. E essa palavra é uma palavra que está em Lucas. Vamos abrir, só um momento. Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Lucas 6, 46. Evangelho, Escritura. Depois, irmãos, os irmãos estão chegando agora. Nós temos no canal Ensinos de Yahweh Yahshua, nós temos 3 vídeos que nós falamos em todo, mostrando na palavra que os 3 evangelhos são aquele que Yahshua, papai Yahshua, falou assim: olha, o que se assemelha ao reino de Yahweh? Se assemelha a uma mulher. A gente sabe que quando está falando de mulher, está falando de igreja, que adicionou uma medida de fermento em 3 de farinha, até que tudo se levedou. Nunca se entendeu essa parábola, até entender que fermento é a palavra humana e é uma palavra que muda a essência da massa. Pegou a farinha que fala do evangelho, mudou a essência da massa e fez aquela massa ficar fermentada. Até chegar ao final dos tempos, a gente ter o entendimento que essa farinha que foi fermentada são os 3 evangelhos. Por quê? Porque teve a mão humana ali. E você pode ver que a gente faz o estudo, nós fizemos 3 vídeos explicando detalhadamente que eles são contraditórios. E como que um espírito contradiz o que ele mesmo diz? Nunca. O espírito, ele não pode ir contra ele mesmo. Vocês estão entendendo? Se está indo contra é porque são 2 espíritos. E aí eu peço os irmãos a assistir. Nós estamos lá no canal 3. Tem mais de 3 horas e meia de estudo para você entender. Você que está chegando agora tem que assistir. As 3 medidas de farinha. As 3 medidas de farinha que foi levedada, foi fermentada. E por isso se torna impróprio. Porque nós estamos falando de coisas celestiais, né, irmãos? Quando você pega o Velho Testamento, fala, Yahweh não aceita nenhum sacrifício com fermento. Você vai pegar no Velho Testamento, você vai ver isso. Nenhum sacrifício pode ter fermento. Por que você acha que papai Yahshua está falando dessas coisas? Porque é a linguagem de sábios, para que eles possam ver, mas não entender. Por quê? Porque o entendimento vem para os filhos. O entendimento vem para os filhos de Yahshua. Então, vamos lá. Lucas 6, Lucas 6, 46. Vamos lá. É uma coisa tão linda. É o papai conduzindo seus filhos, né? A irmã Maria trouxe essa palavra, mas ela não trouxe, ela falou assim, aqui tem algo interessante, né? Aí o irmão Marco Beethoven pegou e falou na reunião de sexta-feira, e aí o papai me levou para eu poder ler. Aí quando eu li, o papai trouxe para nós a interpretação, tá? Lucas 6, 46, 6:46.
Evangelho e Escritura de Lucas 6,46. Diz assim: por que me chamais mestre? Mestre. Para os irmãos que estão chegando agora, a gente não fala Senhor. Por quê? Porque a palavra Senhor no hebraico é Baal. É só para os irmãos entenderem. Os irmãos que estão chegando agora, quando a gente não fala o nome Senhor, porque a palavra Senhor no hebraico significa Baal. Isso já é uma malícia da Babilônia para fazer a gente ser idólatra. E sempre está invocando esse nome. Sempre invocando o nome, ao invés do nome de Ial, o nome de Baal. Tá entendendo? Usando a malícia da maldade. Então aqui diz assim: por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Ó, por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática. Olha aqui. Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem ele é comparável. Ó, tá comparando a alguém. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não pôde abalar. Oh, aleluia! Porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática é semelhante ao homem que construiu sua casa a rés do chão, quer dizer, sobre a superfície do chão, sobre a terra, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande sua ruína. Primeira coisa que nós vamos aqui, irmãos, nós temos que ir devagarzinho. A gente vai lembrar de Satanás. Satanás era referido como aquele que era o aferidor de medida. Quando se perguntava alguma coisa no céu, na antiguidade, apontava para Satanás e falava assim: olha, é como aquele ali. Vocês estão ouvindo? Sabe aonde que está escrito isso? Que fala que ele é um aferidor de medida. Hã? Na Bíblia Almeida. Quem está com a Bíblia Almeida vai abrir Ezequiel 28. Ezequiel 28. Olha só, Ezequiel 28, versículo 12. Eu queria a Bíblia Almeida. Quem tem a Bíblia Almeida aí? Pode ler? Pode. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz Yahvé dos exércitos, tu és o aferidor da medida, Isso. cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Exato. Qual que é essa versão, irmão, da sua Bíblia? Plenitude. A igreja é uma plenitude. Essa daí é uma igreja que fez essa tradução muito boa, não é? É a igreja de plenitude, mas aqui é muito boa, porque Almeida, pega para nós a primeira página dessa Bíblia, irmão. Olha aí, vê se ela está falando Almeida. Olha aí. Revista e corrigida. Almeida Revista e corrigida. Almeida Revista e Corrigida. Essa aqui é atualizada. Atualizada já mudou, sabe?
Então, Almeida, revista e corrigida, que é mais antiga, ela fala aferidor de medida. Quem é do tempo antigo, isso eu lembro quando eu era criança, né? Eu ia na feira, presta atenção, ia na feira, e os feirantes, eles usavam uma balança assim, ó, com com um braço e dois pêndulos aqui, dois pratos. Aí ele pegava, falava assim, eu quero 1 quilo de batata. Presta atenção, irmão. Pegava aqui um peso de 1 quilo, punha nesse prato, ia colocando a batata aqui, ó, até igualar. Quando a balança ficou retinha assim, ó, significa que aqui você tem 1 quilo de batata. Por quê? Porque ali é o aferidor. O aferidor de medida é um ferro pesando 1 quilo, que igualou com batata, e você fala, isso aqui é o aferidor. Então isso aqui está falando o quê? Está falando que Satanás ele era o aferidor de medida. Quando se falasse em perfeição, quando se falava em algo perfeito, apontava-se para Lúcifer. Vocês estão entendendo? Sim. Aqui ele fala, tu eras aferidor de medida. Tu eras, ficou no passado. Era, até que foi encontrado iniquidade nele. Entendeu? Sim. E é isso que a gente começa a entender. Agora nós vamos voltar lá em Lucas. Aqui em Gênesis fala modelo de perfeição. Modelo de perfeição. Eu gosto desse aferidor de medida porque você lembra do povo antigo, né? É só para você entender que para se medir uma coisa, ele era usado como a referência. Ok? Então Lucas, capítulo 6, versículo 46, diz assim, ó: por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta as minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Olha aqui, Papai Alcha, na sua sabedoria, ele fala assim, olha, aquele que vem até mim e ouve as minhas palavras e põe em prática, eu vou falar a quem ele é comparado. Nós vimos lá que o que era antigamente referência de uma coisa boa era Lúcifer, até que se achou iniquidade nele. Agora, Papai Alcha está mostrando um outro personagem. Papai Alcha agora está mostrando um outro que substituiu aquele. Vocês estão entendendo? Sim. Presta atenção. Por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Viu que nós estamos falando aqui, olha? Papai trouxe a respeito do significado dos evangelhos anátemas e falou assim, olha, o evangelho original que foi pregado foi o evangelho de Lucas, tanto que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, e é ele que abriu as igrejas, e através desse evangelho de Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos também, que é o evangelho que foi anunciado desde o início. Aí a gente traz agora no final dos tempos a verdade e mostra lá. Isso está em Jeremias 11, e fala assim, no único mês, Zacarias 11, eu destruí os 3 pastores. Referindo a quem? Os 3 evangelhos que conduzem o povo ao engano. Se cumprindo agora no final dos tempos. Aí, o pai fala isso e mostra, e a pessoa insiste em não dar crédito. O pai falando, e aqueles insistem em não dar crédito naquilo que o pai fala.
E aqui fala assim: por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Vocês estão entendendo? Sim. Aí nós vamos parar aqui um minuto. Vou parar aqui um minuto e nós vamos lá em 1 Samuel 2. Vamos lá, 1 Samuel 2. Não fica ansioso não, tá, irmãos? É com calma. Ninguém come uma pratada de uma vez só, né? Vamos lá. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Primeiro Samuel 2. Vamos lá. 1 Samuel 2, ó, versículo 27. 1 Samuel 2, 27. Não, vamos começar um pouquinho antes. Calma, irmão. Olha só, 1 Samuel 2, 25. 1 Samuel 2, 25. Isso é muito importante para você entender o link com o final dos tempos. Diz assim: se um homem comete uma falta contra outro homem, Ial o julgará. Mas se pecar contra Ial, quem intercederá por ele? Mas não escutaram a voz de seu pai, o que aprovera a Ial tirar-lhes a vida. Vocês estão entendendo? Mas aprovera a Ial tirar-lhes a vida, porque não ouviram a voz de seu pai. Ele está falando assim: se um homem comete um pecado contra outro homem, Ial o julgará. Mas se ele tiver cometido pecado contra Ial, quem intercederá por ele? E é por isso que Ial lhes tirará a vida. Ok? Volta lá. Deixa isso aqui marcado, tá, irmãos? Nós vamos voltar aqui. Deixa isso aqui marcado. Lucas 6, 16, 1. Lucas 16, 1. Vamos lá. Lucas 6. Lucas 6. 6, 1. 6, 1. Não, 6, 46. É onde nós estávamos. Lucas 6, 46. Por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante a um homem que construiu sua casa a rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande sua ruína. Ok, irmãos? Primeira coisa, está comparando um homem que está construindo uma casa. A gente vai lá em Provérbios 8, vamos lá. Provérbios 8.
Provérbios 8. Página 1031. Nayal Shalom. Página 1031. Provérbios 8. Nós já fizemos esse estudo mostrando que Yahusha, ele criou todas as coisas para ele, por ele e para ele. Lembra disso? Yahusha criou todas as coisas. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo de 1 a 15. Tudo foi feito para ele, por ele, para ele. E ele é a imagem de algo invisível. Lembra? E aí, ele cria um filho, que ele chama de primogênito. Mical. E ele é ensinado. Ele é ensinado. E ele é ensinado desde pequenininho. E ele escuta a voz do pai dele e pratica. E ali, quando o papai Yahusha está falando assim, olha, eu vou falar, aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, eu vou falar quem ele é semelhante. Ele é semelhante àquele homem que está edificando uma casa estável. E ele é mestre de obras. Provérbios 8, versículo 30. Provérbios 8, versículo 30. Aqui Mical, que é a sabedoria de Yahusha, ele fala, eu estava junto com ele, porque ele é o companheiro. Ele é companheiro do seu pai. E aqui, desde pequenininho, que ele anda com o pai dele, e o pai dele ensina ele e ele põe em prática. Isso é forte demais. E ele fala no versículo 30, eu estava junto com ele como mestre de obras. Eu era o seu encanto todos os dias, todo o tempo brincava em sua presença e brincava na superfície da terra, encontrava minhas delícias entre os homens. Aqui, esse que era uma criança, ele ouvia a mensagem do papai dele e ele punha em prática. Ele não era desobediente. Então, ele é mestre de obras. E ali está falando de um homem que está construindo sua casa. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, versículo 27. Olha aqui. 1 Samuel 2, versículo 27. Olha só, presta atenção. Um homem de Ial veio a Eli e lhe disse, assim diz Ial, eis que me revelei a casa de teu pai, quando eles estavam no Egito, escravos da casa de Faraó. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para tornar-se meu sacerdote, para subir ao meu altar, para fazer queimar o incenso, para trazer o efode perante mim, e concedi à casa de teu pai todas as refeições consumidas pelos israelitas. Por que pisais meu sacrifício e minha oferta, que ordenei para habitação? Honra os teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com todas as ofertas de Israel, meu povo? Por isso é que eu disse que a tua casa e a casa de teu pai andariam na minha presença para sempre, mas agora, longe de mim, tal coisa, porque eu honro aqueles que me honram, e os que me desprezam serão
desconsiderados, tá vendo? Me despreza as minhas palavras. Dias virão em que cortarei o teu braço, ó, braço de carne. Eu cortarei o teu braço de carne e o braço da casa de teu pai, dando a dica, para que não hajas mais velho algum em tua casa. Tu verás um rival na habitação, assim como todo bem que de todo bem que esse que vai ser levantado, fará a Israel. E nunca mais haverá velho em tua casa, Eli. Conservarei perto do meu altar alguns dentre os teus, para que os seus olhos se consumam e tu sejas afligido, mas todo o conjunto da tua casa morrerá em idade adulta. O que acontecerá aos teus dois filhos, Hofni e Finéias, será para ti o sinal dessas coisas. Morrerão ambos no mesmo dia. Farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido. Viu quanta casa falou aqui? E Al falando assim, eu vou construir para ele uma casa estável. Uma casa estável. Que está fazendo um link aqui, ó. Ele está falando, eu vou cortar o seu braço. Você não vai mais servir para mim, porque eu vou colocar outro no teu lugar. Quando está falando de braço, é aquele que serve, aquele que trabalha. Vou cortar o teu braço, você não vai mais trabalhar para mim. Vou colocar um outro no lugar. Tá entendendo? Oi? Ah. Aí o que ele está falando aqui, ó? Vamos voltar lá em Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6, 46. Presta atenção. Por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta as minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem, que ao construir uma casa, ele está construindo uma casa estável, que não será abalada. Quem que é esse homem que está construindo uma casa estável? Irmã Júlia. Pode falar alto. Mical. Nós já vimos isso, irmãos. Qual que é a casa que ele está construindo? O templo celestial. Isso ele veio aqui pegar essas pedrinhas que são parte desta construção. Ele veio recolher essas pedrinhas que fazem parte desta obra. Ele é um mestre de obras. Vocês estão entendendo? Então o papai Yaucha está falando assim, ó, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou falar a quem ele se assemelha. Se assemelha a um homem que está construindo uma casa firme, estável, mas não é sobre a terra, é sobre a rocha, porque toda a sua palavra é fundamentada na rocha. E esta casa é uma casa estável e permanente, que não vai se abalar. Aí ele continua. Você vê como que uma palavra do papai Yaucha contém tantos segredos. Muitos, viu?
Quantos segredos? Aqui ele está falando, é comparável ao homem qualquer. Não. Ele estava fazendo uma referência. Porque este homem substituiu Lúcifer na referência no céu. Por quê? Porque é um intendente fiel e verdadeiro. Entenderam? Essa está em Isaías 22. Os dois intendentes, Sobna e Eliaquim. Porque Sobna era este que era referido como sendo o aferidor de medidas. É a referência. Vocês estão entendendo, irmãos? E o que acontece? Quando Papai Alcho está falando isso aqui, ele está mostrando, falando assim, olha, aquele homem que desde pequenininho, que andava comigo e eu ensinava ele, e ele sempre punha em prática o meu ensino. Posso ler essa versão aqui? Pode. De Provérbios 8. Fala assim, 29. Quando punha o mar e seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. Mical era aluno de Alcho. Você vê, irmão, foi muito bom você ter colocado isso aqui. Porque a palavra que nós substituímos aqui na parábola é mestre. Mestre, mestre, quer dizer, professor, professor, professor. Olha só, por quê? Olha só, por que me chamais de professor, professor, mas não põe em prática aquilo que eu estou ensinando? É isso mesmo. É lindo. Lindo demais. É lindo, irmão. Olha só, uma passagem, Papai Alcho com tanta sabedoria. Só que só no final dos tempos que veio, no final, a interpretação pelo intérprete. Né? Sim. Quando se revelou o Baço Santo. Irmão Isalino, quer falar? Vem aqui na frente porque nós estamos gravando. O versículo, como é que é? Continuação do versículo 9. Continuação do versículo 9. Em Provérbios. Pode ler, irmão. Tá aqui, a sabedoria edificou sua casa. Olha lá, vamos lá. Muito bem colocado. Olha aqui. O irmão Isalino colocou para nós a gente voltar em Provérbios 8, versículo... Não é 9. Provérbios 9. Provérbios 9? É. 9:1. Então lê aí, Provérbios 9:1. Começa... Provérbios 9:1. Vamos lá. A sabedoria construiu a sua casa, Aí. talhando 7 colunas. Viu aí? A sabedoria construiu uma casa edificada sobre 7 colunas. Viu? Viu? Que são as 7 eras da igreja que nós vemos em 1 Timóteo 3, fala assim. Vamos lá? Vamos abrir 1 Timóteo 3. Vamos lá? 1 Timóteo 3. 1 Timóteo. Ó. 1 Timóteo 3. 14. Olha só. 1 Timóteo 3,14. 1 Timóteo 3,14. Esse aqui trouxe, o irmão Marco Beton trouxe a mensagem sexta-feira. Ele citou, ó, 1 Timóteo 3,14. Aqui Shaul Paulo falando como ali sendo Yaush. Escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Iau, que é a igreja de Iau vivo, coluna e sustentáculo da verdade.
Porque qual que é a promessa a Filadélfia? Vai ser coluna no templo. Ao vencedor de Filadélfia vai ser coluna no templo. E aqui está falando a sabedoria construiu uma casa debaixo ali de um alicerce, que é Yalcha. Nossa, tremendo. Fundamentada essas colunas sobre a rocha. Nossa, tremendo. E essas 7 colunas são as 7 eras da igreja, Nossa, tremendo. que é a casa de Ial vivo, que é a igreja. Vocês estão vendo? Sim. Que é o templo celestial. Vocês estão vendo que coisa linda isso? Como que as escrituras conversam? Maravilhoso. E isso, irmãos, isso, quando a gente viu ali, muitas vezes a gente está trazendo essa mensagem hoje, falando de Mical, e os irmãos ficam, está falando mais de Mical do que Yalcha. Nada disso. Yalcha, ele que está mostrando Mical no final dos tempos. Sim. Porque Mical coloca Yalcha aonde é de direito Yalcha está. No trono. Entendeu? Tudo que Mical está fazendo para exaltar o seu pai. E o seu pai que sonda os corações, que fala, ele é uma referência. Todo homem que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a Mical, que é a mensagem que irmão Marco Beto trouxe sexta-feira. Irmão Marco Beto trouxe sexta-feira que os 144 mil vão ser elevados para a condição de Mical. Está entendendo? Para a condição de Mical. E é por isso, só faltou um detalhezinho na ministração do irmão Marco Beto, porque eu vou trazer para os irmãos. Você vai abrir Hebreus 12. Hã? Aonde? Qual? Lê para nós, irmão. Eu tô com ela fechada aqui. Vamos lá. 1 Timóteo 3,16. É 3,16? Diz assim, ó. Evidentemente, grande é o segredo da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Isso? Assim? É. Quem está falando aqui, irmãos? Falando de Yalcha. Sim. Falando de Yalcha. Falando de Yalcha. Ele fala assim, ó, ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Yal, Aqui, ó, melhor essa tradução. Olha. foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Viu? Aqui tá falando que ele foi sozinho para a glória, não, foi levado. É o que? O jumentinho. O jumentinho com o seu exército, ali é a representação de quê? De uma escolta ao rei da glória. Por isso fala, foi levado à glória. Viu? Aí fala exaltar na glória, aí mostrando que recebeu A exaltação. E aqui, irmãos, presta atenção. A gente lembra da palavra que fala o seguinte, ó. Lá no céu, não era todos os anjos que viam. Por isso que Mical, ele recebeu a unção do pai dele, porque o pai dele entrega para Mical o cuidado do templo. Porque quem cuidava do templo era Yalcha. E a partir do momento quando Yalcha teria que passar pelo que ele passou, foi entregue para Mical. O Mical recebeu a unção do seu pai. E ele falava como trombeta perante os anjos. Ele anunciava aos anjos, falando assim, olha, vocês anjos, vocês vão adorar Ial, filho. Isso está depois nós vamos voltar lá em Hebreus, tá? Isso nós vamos voltar na onde que a gente ia falar.
Hebreus capítulo... Vamos pegar aqui primeiro, Hebreus capítulo 1, olha só. Depois nós vamos no 12. Hebreus capítulo 1. Muitas vezes, e de modos diversos, falou Yahweh, outrora, aos pais pelos profetas, agora nesses dias são os últimos, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pela qual fez os séculos. É ele o resplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se às alturas, à direita da majestade. Tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. De fato, a qual dos anjos disse alto: És meu filho, hoje te gerei. E ainda, eu lhe serei pai, e ele será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Yahweh. Aqui diz novamente. E ele diz através de Mical. Mical, que é a trombeta de Yahweh, e ele fala por Mical lá de cima, lá no templo celestial. Mical era esse que falava com os anjos: anjos, adorem, todos os anjos, adorem Yahweh Filho. Estão entendendo? E agora ele diz novamente. E agora ele diz novamente no final dos tempos, que é esse aqui, ó, Apocalipse 14. Antes falou com os seres celestiais, agora ele fala com os seres da terra. É o primeiro versículo que nós lemos. Apocalipse 14, 6. Ó, Apocalipse 14, 6. Primeiro ele falou com os anjos do céu: adorem Yahweh, Filho. E agora ele vem anunciar aos habitantes da terra: adorem Yahweh, Filho. Olha só. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e toda nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temei Yahweh e tributai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Aqui, irmãos, tinha que falar em código, porque os Yaldim já perseguia lá atrás, porque os Yaldim não aceitavam que o Machia poderia ser adorado. Então tinha que falar em código. E aquele que o Espírito se manifesta traria o entendimento dessa palavra. E é esses mesmos Yaldins, descendentes deles, que chega agora no final dos tempos. Da mesma forma que lá atrás os seus pais não aceitaram a verdade do papai Yaush e perseguia Shaul Paulo com a sua mensagem, e perseguia os apóstolos com a sua mensagem, é a mesmos descendentes desses que agora no final dos tempos persegue a mensagem do evangelho eterno. Vocês estão entendendo? Então, quando nós estamos vendo isso aqui, irmãos, aquele mesmo anjo que anunciou lá para os anjos: adorem e ao Filho, porque depois de ter sido introduzido na terra, e ele subiu, e ele fala assim: abri os portais para que entre o Rei da Glória. Aquele Lúcifer, aqueles principados e potestades não queriam se prostrar diante dele. E eu vou trazer a mensagem: Mical obrigou eles a se prostrar no céu. E Mical, no final dos tempos, quando ele estiver voltando, ele vai forçar os da terra também a se prostrar a Yaush. A Yaush. Vocês estão entendendo? Todos os joelhos se dobrarão, porque eles não queriam se dobrar. Não queriam, mas foram obrigados a se dobrar ao Rei da Glória. Mesmo não querendo, vai ter que dobrar na marra. A articulação vai cair. Vai cair. Vocês estão entendendo um pouquinho dos segredos? Sim, tremendo. Hã? Muito tremendo. O irmão levantou. Oi, irmão. Irmão André, pode falar bem alto.
Mais alto, irmão. Essa voz aí não é de trombeta, não. Vamos lá. Você leu aqui para nós em Lucas 6, na parte 48, fala assim, na casa que foi edificada sobre a rocha. Isso. Veio a água e bateu, e não pôde vir bateu, estava edificada a rocha. É. Essa água era linda com Isaías 8:8, Emanuel, que não tem poder terminal. Você tá ansioso, eu vou te dar um remedinho, irmão. Nós vamos chegar lá. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas ainda a gente vai chegar lá. Primeiro, nós vamos, claro. Vai estar aqui, ó. Aqui. Tá cheio do Espírito, tá vendo aí? Tá cheio do Espírito, tá entendendo? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. Águas impetuosas. É exatamente isso. Mas o irmão tá de parabéns, viu? Grato a Yalcha, grato a Yalcha. Então, veja bem, irmãos. Agora vamos lá em Hebreus 12. É só, olha só, eu queria fazer o link aqui com aquilo que nós estamos falando da mensagem de sexta-feira, só completando um detalhe. Porque o irmão trouxe o seguinte, que Mical, ele é exaltado por papai e ao filho, recebendo o nome de Yalcha. E Mical exalta também seus filhos, colocando eles na condição de generais, tá? Generais. Por isso que eles estão voltando com ele com cavalos brancos. Cavalo branco era a representação do general sentado, tinha cavalo. E eles tornam ali serem os primogênitos. Os primogênitos. Por quê? Porque Yalcha só tinha um primogênito. Vocês estão entendendo? Yalcha tinha um primogênito. Agora, os vencedores ali, os 144 mil, são elevados à condição de primogênitos de Yalcha. Nós vamos ver isso em Hebreus 12. Vamos lá. Hebreus 12. Irmão André, seu lugar é aqui com a gente, viu, irmão? Não é lá longe não, viu? É aqui. Hebreus 12. Olha só, Hebreus 12. Presta atenção. Hebreus 12. Vou começar Hebreus 12, 18. Hebreus 12, 18. Diz assim, ó. Presta atenção. As duas alianças. E eu já falo lá de trás, desde lá de trás, quando a gente está ministrando, que nós somos das duas alianças. Quem lembra disso? Desde o início, né? Então, olha só, ele fala assim, versículo 18: vós não vos aproximasse da realidade palpável, o fogo ardente, a escuridão, as trevas, a tempestade, o som da trombeta e o clamor das palavras cujos ouvintes suplicaram. Não se fale mais, não se falasse mais. Por quê? Ele está fazendo um link lá, quando estava Moisés, que a congregação chegou ali diante do Monte Sinai, e o Monte Sinai estava fumegando, e ali estava se ouvindo as vozes dos anjos, estava se ouvindo a trombeta, e ali o povo ficou com tanto medo, que falou assim, não queremos ouvir a voz de Yahweh, que a voz de Yahweh seja falada por um intérprete, Moisés, macho. Então ele está lembrando essa passagem, versículo 20, pois já não suportava o que lhes era ordenado, até um animal se tocar a montanha será apedrejado. Na verdade, de tal modo era terrível o espetáculo, que o próprio Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas vós vos aproximastes do Monte Sião. Agora, olha só, está falando aqui de um outro grupo, da congregação. Mas vós vos aproximaste do Monte Sião, da cidade de Alvivo, a Yalchalã, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembleia dos primogênitos,
cujos nomes estão inscritos nos céus. Nos céus. Viu? Então aqui é aquela passagem, é o momento ali que os 144.000 são sobreexaltados para a condição de primogênitos de Yahshua. Vocês estão entendendo? Primogênitos de Yahshua. Por quê? Porque Yahshua tinha apenas um primogênito, que era Mical. E Mical é elevado à condição de Yahshua, porque Yahshua foi levado à condição de Yah, filho. Mical é levado à condição de Yahshua, inclusive levando sobre ele as vestes e bebida de sangue. E os 144.000 são elevados à condição de primogênitos de Yahshua. É a condição que era de Mical anteriormente. Entenderam? O irmão, eu estou só completando essa porque eu queria mostrar para você a Assembleia dos Primogênitos. Por que está falando primogênitos? Porque antes era um primogênito, agora é um grupo de primogênitos. Vocês estão entendendo, irmãos? É um grupo de primogênitos. É só para completar, para que aquilo que trouxe na sexta-feira para os irmãos, para que os irmãos entendam. Essa condição é a condição quando chegar lá, após a prova, foram aprovados, foram ali reconhecidos, que foram esses que ouvem as palavras do mestre, do professor e põem em prática. A esses ele é comparado. A esses são comparados, viu? Porque aquela mensagem ali, ela é o link. Certinho. Estes que ouvem as minhas palavras e põem em prática, eu vou falar a quem ele é comparável. É comparável a Mical, que desde pequenininho ouve as minhas palavras e sempre pôs em prática. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Então, olha só. Agora, nós vimos aqui. Agora nós vamos voltar lá, irmão André. Agora nós vamos voltar em Lucas 6. Vamos lá. É uma palavra, um alimento sólido. Você vê que é um pedacinho de Lucas, como que traz ali um ensino profundo. Lucas 6. Olha só. Lucas 6. Lucas 6. Versículo 46. Vou ler novamente. Por que me chamais professor, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta as minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha ao homem que, ao construir uma casa, tá vendo? Ele está construindo a casa de Yahweh, que é a casa dele. Cavou, aprofundou, lançou o alicerce sobre Yahshua, a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que não escutou, olha, que não escutou, está dizendo que escutou e não pôs em prática. É semelhante a um homem que construiu sua casa a rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, foi grande sua ruína. Olha aqui, vamos lá em Apocalipse 12. Vamos lá primeiro em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 15. Apocalipse 12, versículo 15, página 2155 na Yal Shalom. Apocalipse 12, 15, diz assim: a serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la, de derrubar, submergir ela, submergir. Aí a gente vai agora em Isaías 8. Vamos lá, Isaías 8. Isaías 8. Quando está falando assim, a serpente vomitou água, ele está falando assim, enviou quem?
Emanuel. Enviou Emanuel. A serpente é as águas bravias ali. Emanuel é as águas bravias. Olha só. Isaías, capítulo 8, versículo 5. Olha só, versículo 5. Isaías 8:5 diz: Tornou Yahweh a falar-me e disse: Visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, rejeitou a palavra, viu? Por isso que papai Yahweh está falando assim, por que esse povo me chama de professor, mestre, mestre, mas não ouve e não põe em prática as minhas palavras? Porque está rejeitando. Então ele está falando, visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, as águas mansas, apavorado diante de razão dos filhos de Romelias, o mestre trará contra esse povo, as águas impetuosas e abundantes do rio, e o rio aqui está em letra maiúscula, do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio. E, aí ele fala da enchente, olha só, ele encherá todos os seus leitos, é o leito de rio, e transbordará todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Yaldá, como a passagem, inundará tudo e chegará até o pescoço. Viu ali que o rio que sai da boca ali da serpente tem a finalidade de submergir a mulher? Sim. Aí ele fala assim, e chegará até o pescoço, e as suas asas abertas, é a asa do querubim, cobrirão toda a largura da terra. Emanuel, Emanuel. Emanuel é esse rio que o evangelho anátema de Mateus falou que era quem? Falou que era Yahshua. Na realidade, ele é o anti-Machia. Por isso que aquele evangelho anátema de Mateus é uma montagem para apresentar o anti-Machia, Emanuel, e não Yahshua. Yahshua nunca foi chamado de Emanuel. Os apóstolos nunca chamaram ele de Emanuel. Os profetas nunca chamaram ele de Emanuel. Os discípulos nunca chamaram ele de Emanuel. Ninguém chamou ele de Emanuel. Miriam nunca chamou ele de Emanuel. Nunca. E ali está falando em Mateus. E o nome será dado a ele como sinal. E o nome dele será Emanuel. Fazendo um link aqui. E o Emanuel já está sobre a terra, presidente da França. Esse é o anti-Machia. Esse é o anti-Machia. O Emmanuel Macron. E nós já fizemos esse estudo, irmãos, lá atrás, com um rei que foi dado um nome e foi dado para Israel, quando chegasse esse rei, ele iria derrubar os postes ídolos e queimar a fogo. Como é que chama esse rei? Josias, Yoshial. Falou assim, vai levantar no final um rei. E o nome dele será Josias, Yoshial. E ele vai pôr a fogo todos esses postes ídolos. E ele vai matar também todos os profetas. De quem? De Baal. E aí, 300 e poucos anos depois, se levanta Yoshial. Recebe o nome de Josias, Yoshial. E ele faz cumprir as escrituras como estava predito. E a mesma coisa Isaías fala. Quando vai ser dado um sinal. Qual o sinal? O nome. O nome é o sinal. Que é esse que vai fazer toda essa maldade com a terra. O nome é o sinal. E é de um chifre pequeno, de um povo pequeno, uma nação sem expressão, que vai dominar sobre a terra toda. Quer falar, irmão? E quando o irmão leu aí o rei da Assíria, eu lembro do estudo que o irmão trouxe. O rei da Assíria, Senaqueribe, o rei Ezequias juntou seus oficiais e obstruiu as nascentes ao redor para que o rei da Síria não achasse
águas, mostrando o absinto obstruindo as águas. E tem um detalhe interessante disso que você está falando. Sabe o que o rei fez? Ezequias? Ele canalizou o Siloé para dentro da cidade, para que os habitantes de Al-Shalã tivessem as águas de Siloé. Nossa, Entendeu? E olha, o rei Ezequias é referido em Isaías 22, ele tinha dois intendentes, Sobna e Eliaquim. Isso é ali. Quando você vê Senaqueribe é a representação do antimachia, que chega, envia ali aqueles seus emissários e começa a blasfemar diante do muro, falando, vocês estão achando que vocês vão ser protegidos, e começa a falar mal de Ial. Começa a blasfemar e faz um link com Apocalipse 13. O antimachia recebeu uma boca para proferir blasfêmias contra Ial e contra os habitantes do céu, habitantes de Ial-Shalã celestial. Ial-Shalã celestial. Porque Ial-Shalã já foi levada. Esses que fazem parte de Al-Shalã foi já levado lá em cima. Como não está aqui na terra, por isso que está falando aqui, irmãos, ele profere insultos aos habitantes do céu, porque já estão lá. Tá entendendo? Mas é permitido isso para se cumprir. Porque que acontece com Senaqueribe, hein? Senaqueribe juntou um grande exército e foi. E sitiou Ial-Shalã. Presta atenção. E quando ele sitiou, ele manda esse emissário proferir blasfêmias contra Ial e contra os habitantes de Al-Shalã. Ele sai. E ali quando ele sai, o pai levanta ali o profeta que decreta a destruição tanto de Senaqueribe quanto do exército. Fala através do profeta. E o profeta anuncia para o rei Ezequias aquilo. Aí Senaqueribe sai e vai dormir. Aí Ial envia um anjo à noite. Envia um anjo à noite. Hã? Oi? Nossa. E matou mais de 180 mil soldados numa noite. Um único soldado, irmãos. Ele matou eles. E é a representação do final dos tempos, de Apocalipse 19. Ele com seu exército vindo, e da boca dele sai uma espada afiada que mata todo o exército do antimachia e lança o antimachia e o falso profeta no lago de fogo. Isso faz um link com Papai Yahshua. Papai Yahshua fala assim, não tema aquele que pode matar a carne, mas tema aquele que além de matar, pode lançar a alma, o espírito também no abismo. Estão entendendo o link? Papai Yahshua sempre mostrando para esse. Vocês estão entendendo? Porque é esse anjo que matou ali os soldados de Senaqueribe. Verdade. É esse também que veio no final dos tempos destruir com seu exército o exército do antimachia. E o antimachia representa Senaqueribe, que faz sitia e Al-Shalã terrena. Vocês estão entendendo, irmãos? E o rei Ezequias fala assim, não teme a ele porque é um braço de carne. Aí. Viu? Você vê todo o link hoje, você entendendo as escrituras e podendo falar sobre a verdade. Vocês estão vendo? Todas as escrituras, as conexões. Isso é motivo de alegria, irmãos, para os irmãos. Porque você é um privilegiado. Mas também aquele que muito é dado
muito é cobrado. Muito é dado, muito é cobrado. Vocês estão entendendo? Então, quando você vê ali essa passagem, Lucas 6, fala assim, olha, quem que ouve as minhas palavras, por que vocês me chamam de mestre? Se vocês não desprezam o que eu estou dizendo. Então, quando ele está falando isso, ele fala, eu vou te mostrar aquele que ouve as minhas palavras, a quem ele é semelhante. Por isso que a semelhança, os 144 mil, a semelhança de Mical, e eles são exaltados como primogênitos, Assembleia dos Primogênitos, né? Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus. Então, eu falo a respeito dessa mensagem, como eu falei assim no início, Irmã Maria, né? Irmã Maria que está lendo a palavra e ela trouxe, né? Mostrando claramente como o irmão André ali, né? Você viu, irmão André, que nós vamos fazer mais um link só para encerrar essa mensagem. É em Daniel 12, vamos lá. Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12. Ó, Daniel 12, versículo 1, Daniel 12, 1. Presta atenção. 12, 1. Nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. Diz assim, nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Ele está junto, irmãos. Ele não está no céu e o povo está na terra. Ele está junto. Por quê? Porque a gente já leu ali em Isaías 22 que ele foi pregado, ele foi colocado num lugar alto. E todos aqueles que são sustentados nele, quando o prego firme é arrancado, não só ele que cai todos que se apoiam nele. Cai aonde? Na terra. E quando cai, espatifa, espalha pedaços para todo lado. E agora ele vem ajuntando aquelas pedrinhas de volta, para ficar junto. Então, quando ele está falando, nesse tempo, levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do seu povo, e aí ele fala, será um tempo de tal angústia, mostrando que é muito próximo da grande tribulação, muito próximo. Ele fala, será um tempo de tal angústia como jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas, nesse tempo, quer dizer, prestes a acontecer todo esse mal, o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontram escrito no livro, fazendo um link que nós lemos agora. Qual link? Hebreus 12, 22. Aqueles primogênitos que estão inscritos no céu. Inscrito no livro do quê? Inscrito no livro do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Que maravilha. Tá vendo? Então, aqui, irmãos, está falando aqui, olha, muitos irmãos pegam e falam assim, não, nós passamos por uma tribulação, nós estamos na tribulação, não tem tribulação nenhuma. Se você tivesse na época da Segunda Guerra Mundial, você ia ver o que era. Porque passou fome, morreu mesmo, gente pra valer. Tá entendendo? Isso aqui que nós estamos passando, nem guerra tem. Se você tivesse na época da guerra do Vietnã, guerra da Coreia, né? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Isso aí, irmãos, foi uma gripezinha. Uma gripezinha. E não é tribulação isso não. Tribulação é aquilo que está prestes a acontecer. Isso sim é tribulação.
isso que está prestes a acontecer. Mas o ministério Filadélfia tem que cumprir o seu tempo aqui na terra. E eu também falo isso para a irmã Maria também. Elogiei aquela hora, agora também tem que puxar a orelha. Não dá para você acelerar o processo. Nós vamos correr aqui, ó, vamos correr e nós vamos juntar e para a gente ir embora mais cedo. Não, irmã Maria, não pode. Porque tem o tempo determinado. 1260 dias. Entendeu? O tempo tem que se cumprir. Por isso que as duas testemunhas falam, quando terminou o tempo da profecia das duas testemunhas, aí aconteceu que elas foram mortas, enquanto não trouxeram a mensagem durante o tempo que foi determinado, não puderam ser mortas, e foram mortas para poder ser o quê? Ser ressuscitadas, receber o corpo de glória e poder subir para participar ali do tribunal do Mashiach. Eles vão participar para ser julgados? Irmã Diene. As duas testemunhas recebeu o corpo glorificado e sobe para a nuvem para serem julgados no tribunal do Mashiach? Não. Muito bem. Eles vão julgar. Eles vão julgar. Porque lembrando, as duas testemunhas fazem parte, eles são anciãos também da igreja. E eles também têm as duas alianças, tá vendo? Porque Filadélfia tem as duas alianças. Já falei isso com vocês. Você viu aqui que o Hebreus está falando a respeito das duas alianças. As duas alianças, entendeu? Por isso que você vê 72 na antiga aliança, 72 anciãos na antiga aliança e 72 apóstolos do Mashiach enviados, formando 144 mil, que é a representação das duas alianças que eles têm. Eles são um cumprimento, entendeu? Por quê? Porque eles são ali a aliança, que é aliança de quê? De Jacó. Hã? É? Abraão. Aliança de quem, irmãos? Aliança de Abraão. Porque o sangue precisou ser lançado por terra. Qual sangue? Hã? Não. O primeiro sangue derramado ali, irmãos, é a aliança que Abraão foi feito com Ial, do prepúcio. Cortou-se o prepúcio e o sangue foi derramado sobre a terra. Ial prometeu, falando assim, da tua descendência vai ser uma grande descendência. É o que? O sangue precisa ter derramamento de sangue para ter o quê? Para ter sacrifício, aliança. Então, quando nós vemos isso, e depois nós vemos o sangue do Mashiach. Por isso que o sangue da nova aliança é superior da antiga aliança. Aqui não tem aliança que é Torá, não. A aliança não é lei. Isso ali não foi aliança. Ali não teve derramamento ali de um sangue, de uma coisa permanente. Por isso que nós vemos, Ial fala assim, e da descendência de Isaac surgirá o quê? A aliança que eu vou contar, é dele que vai ser contado os meus herdeiros. Tremendo. E ali nós temos uma representação de Isaac, né? Isaac representa tanto papai Yauch em alguns momentos, quanto também representa Filadélfia. Então, amados, nós estamos vendo toda essa mensagem hoje, né, que nos alegra, que eu falo assim com os irmãos, põe em prática, ser obediente, tá entendendo? Pesquisar, estudar o que nós estamos trazendo. Eu me surpreendi que nós temos 55 vídeos no canal Ensinos de Al Yauch, depois que a gente começou a pôr os resumos. Nós já temos 55 vídeos, estudos no canal Ensinos de Al Yauch. 55, é muito alimento ali. E isso, irmãos, você não tem hoje só isso, você ainda tem as ministrações, né? Mais de 200 áudios. E eu falo assim com você, no início, você vai ouvir
E você vai ver que houve um crescimento. Um crescimento, inclusive, do entendimento. Por quê? O menino crescia em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. Ali nós temos tanto Iauxa quanto Samuel. Samuel é a representação do filho varão que vai ser entregue no templo. Isso está onde? Isso está em 1 Samuel 2. Vamos lá. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Ó, presta atenção, nós lemos isso hoje. Aqui está falando de dois personagens. Aqueles que são de Sardes. Aqueles que são de Sardes e aqueles que são Filadélfia, vestes limpas. Sardes, vestes limpas. Filadélfia e Sardes, vestes limpas. O irmão, eu tenho que sempre falar isso porque o irmão dele, ele faz questão, né? Sardes, vestes limpas. Vamos lá, ó. Diz assim, ó. Se um homem, versículo 25. Se um homem comete uma falta contra outro homem, Iau o julgará. Mas se pecar contra Iau, quem intercederá por ele? Mas não escutaram a voz de seu pai. Não escutaram a voz de seu pai. É que aprovera a Iau tirar-lhes a vida. Tirar-lhes a vida. Entretanto, o jovem Samuel ia crescendo em estatura e em beleza diante de Iau e diante dos homens. Tá vendo aqui que tá falando no final dos tempos? Tá falando daqueles de Sardes, vestes sujas, que não ouviram a voz de seu pai, e falando de Filadélfia e Sardes, vestes limpas, que ouviram, e a estes que ouviram, e papai Yauxa fala, eu vou mostrar a quem eles são semelhantes. Não é mesmo? Então, amados irmãos, nós vamos encerrar aqui essa mensagem maravilhosa que papai nos deu essa manhã, para alegria nossa, né? E você vê que o papai, ele tem repartido o Espírito no meio da congregação, sabe, irmão André? Que o seu lugar não é longe, o seu lugar é perto. Foi colocado ali, aonde? Aonde que o irmão André foi colocado? Nas vestes. Tem outros que estão longe, mas estes poucos foram colocados nas vestes de Mical, nas vestes. E é para ficar perto, não é para ficar longe, é para ficar perto. E para isso tem que se esforçar. Isso está onde, irmãos? Qual livro? Ezequiel, capítulo 5. Depois você vai ler no que eu estou falando. Ezequiel, capítulo 5. Tá? É uma palavra que remeteu lá atrás e ela traz sempre o sentido celestial posteriormente, né? Ezequiel 5. Eu gritei muito hoje, irmãos. Eu tô me sentindo que eu gritei. Tô fraco. Pode, irmão. Pode sim. Corrija se eu estiver errado. Eu tô entendendo aqui no 1 Samuel 2:25, assim, ó. Se um homem cometer uma falta contra o outro homem, Iau o julgará. Iau o julgará. Aí vem aqui. Mas, se pecar contra... Aí está falando Iau novamente. Iau, filho. Mas, se pecar contra Iau, vamos dizer, contra... Quem intercederá por ele? Ou seja, ele está querendo dizer que nem Mical poderá interceder por ele. Porque ele está falando assim, se pecar contra... ele vai se tirar pecar a vida, contra Iau, é quando você pega e fala assim, esses que não estão ouvindo Mical no final dos tempos, estão pecando contra Iau. Exatamente. Então, é o link lá com nós lemos com Lucas 6. Papai Yauxa falando assim, por que vocês me chamam de mestre, mas não obedecem as minhas palavras? Tá entendendo? É um link com essa passagem aqui. Por quê? Porque Iau enviou seu mensageiro e fala pela boca dele,
e esse povo não está querendo obedecê-lo. Quando não está obedecendo o ensino, não está obedecendo, não está indo contra o homem, está indo contra Iau, que o enviou. Isso também acontecia lá atrás na Antiga Aliança, quando Iau levantava um profeta, e o profeta era enviado para poder trazer a mensagem de conserto para o povo. Quando o povo não ouvia a mensagem de conserto de Iau, era o povo que padecia. O povo era duramente castigado. E aqui nós fizemos um link com Isaías 8, que está falando assim, porque esse povo não ouviu as águas de Siloé que fluem mansamente, eu vou enviar um rio, que é o rio ali, barrento, bravo, bravio, vai sair rebentando tudo, que é um rio de enchente, que também faz o link com Lucas 6, porque aquele que não edificou a casa sobre a rocha, e aqui está falando assim, aprofundou muito a terra até chegar na rocha. É isso que é a palavra hoje. Nós estamos aprofundando nas escrituras, chegando na rocha. Por quê? Porque se você não aprofunda, você não vai chegar em Alcha. Por quê? Porque fica achando que Yalcha é um, quando na realidade ele é outro. Precisa aprofundar para chegar nele, no entendimento das escrituras, está entendendo? Então, quando nós vimos lá a palavra, irmãos, eu queria abrir que eu era um manso cordeiro. Vamos lá abrir essa passagem, só para trazer o entendimento final. Jeremias, quanto, irmão Bruno? Ó, irmão Bruno afiado, né? Repete de novo para os irmãos lá. 11:19. Jeremias 11:19. Jeremias é um profeta muito sofredor. Jeremias 11:19. Presta atenção, irmãos. Diz assim, ó. Iau me fez conhecer e assim eu conheci. Naquela ocasião, tu me fizeste ver os seus atos. Presta atenção. Aqui já é uma palavra que ele está revelando. Ele está dizendo, Iau me fez conhecer, ó. E assim eu o conheci. Sim. Naquela ocasião, tu me fizeste ver os seus atos. Mas como um cordeiro manso é levado ao matadouro, não sabia que eles tramavam planos contra mim. Destruamos a árvore. Não gosto dessa tradução, porque ela esconde. Vai pegar aí para mim o King James. Presta atenção. Quero. Olha aqui, o irmão vai ler aqui na King James. Versículo 19? É. Mas eu era como um cordeirinho manso. Cordeirinho, né? Mas eu era como um cordeirinho manso, que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo, destruamos a árvore com o pão de sua seiva. Não, também não gostei. Vamos ver a outra. Almeida. Deixa eu, irmão. Jeremias 11. Vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte? Não, também não. Acho que vai ser Jeremias. Cortamos da terra. Irmão, vamos ver. Atualizar. Pode. Eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Isso, essa aí é a tradução certa. Por quê? Destruamos a árvore com seu fruto. Fruto mical, a árvore ali e Alcha. Com seu fruto. Para que eles dois sejam esquecidos. Por isso que faz a palavra agora que você vai entender.
Qual é o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabes? Vamos lá. Onde que está, irmão Bruno? Provérbios. Hã? 34. Provérbios 34. Vamos lá. Texto de... Hã? Texto de Sardes. Olha só, esse aqui, ó. Texto de Sardes. Provérbios 34. Já está acabando, tá, irmãos? Não fica ansioso, não. Vamos lá. Provérbios 34. Olha só. Isso aqui foi ensinado que sendo aqui, qual é o nome do Criador e o nome do seu filho? Foi ensinado para o Sardes, que era quem? Que era Ial criando e o filho Ialcha. Mas não entendendo que o Criador é Ialcha, porque tudo foi feito por ele e para ele. Por ele e para ele. Tá? Então vamos lá. Provérbios 34. Diz assim, ó. Quem subiu ao céu e lá desceu, se você pegar essa passagem, você vai ver Provérbios 8. Você vai ver Provérbios 8. Está dizendo assim, ó. Quem subiu ao céu e lá desceu, quem recolheu o vento de mãos abertas, quem amarrou o mar numa túnica, porque quando ele fala amarrou o mar numa túnica, é para que o mar não passasse os seus limites, que está fazendo o link com Provérbios 8. Ele está falando assim, quem colocou limite para o mar? Aqui ele está usando simplesmente outra palavra. Ele está usando o sentido assim, de um poema. Ele fala assim, ó, quem recolheu o vento de suas mãos abertas, quem amarrou o mar numa túnica, quer dizer, não pôs limites para ele. Quem fixou os limites da orbe? Orbe é o quê? Do céu ali, o arredondamento. Qual é o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabes? Qual é o seu nome? Ialcha. E o nome do seu filho? Mical. Se é que o sabes? Não, irmãos, viu que tudo ali foi ensinado errado? E link também com Atos 1:11, irmão. Para quem subiu e lá desceu, varões galileus, esse mesmo que você viu subir e lá desceu. Viu? Ialcha. Viu aqui o link? O link lá em Atos dos Apóstolos, que fala assim, quem é aquele que subiu, senão aquele que desceu? Exato. Entendeu? Então, aqui ó, ele está falando que é Ialcha, porque está fazendo um link com Atos dos Apóstolos. Que aquele anjo aponta e fala assim, varões Galileu, quem é esse que subiu? Senão, é aquele que desce. Fazendo um link com essa passagem aqui, ele está dando a dica, falando assim, qual é o seu nome? Ialcha. E o nome do seu filho? Por isso que entra aquela palavra. Planejar projetos contra nós, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto. Mical. Viu? Essa é a tradução correta. Não é em pleno vigor, não. É com o seu fruto, porque essa aqui, ó, é o link, que são os dois, porque os dois, por isso que em Gênesis capítulo 1 fala, o próprio Ialcha, fez 2 luminares na terra, para ser representação dos celestiais, junto com as estrelas. Ele fala assim, fez o luminar maior para iluminar o dia. Fez o luminar menor para governar a noite e as estrelas. Entenderam? Então, ali está jogando os 2 personagens, os 2 luminares, para qual é o nome e o seu filho. Por isso que todas as vezes Papai Ialcha aponta para o filho. Por quê? Porque Papai Ialcha está falando assim, olha, eu quero que vocês buscam ser como ele, filho obediente, que ouve as minhas palavras e põe em prática. Esse é o companheiro do Machia. Por isso que fala, vou levantar um sacerdote fiel que procederá conforme o meu coração e a minha vontade, fazendo a vontade do papai. Então, nós não estamos falando, exaltando Mical, nada. Muito pelo contrário, é para todos entenderem que a intenção era pegar e cortar a árvore e fazer perecer tanto a árvore quanto o seu fruto, para que não se lembrasse mais deles. Porque é por causa deles que, tá entendendo?
que a vontade de Yahweh é estabelecida, porque se Satanás consegue destruir a face direita e a face esquerda, que representa o próprio Yahweh, está fazendo Yahweh se tornar o quê? Derrotado. Mas isso nunca vai acontecer. Nunca! Vocês estão entendendo? Nunca vai acontecer. Vocês estão entendendo, irmãos? É um estudo que eu estou aguardando ansiosamente, na verdade, porque cortemos, a palavra fala assim, cortemos a árvore com o seu fruto, né? Aí você pega um fruto, vamos literalmente, e o fruto tem as suas sementes, né? É um estudo que com certeza o pai vai nos trazer no futuro. Que o fruto Mical, é semente, né? ele tem a sua prole, ele tem os seus descendentes, quer dizer, o fruto. E aí tem um detalhe, irmão. Quando você lembra do Papai Alves falando assim, se o fruto não cair na terra, ele não germina. Olha, cai na terra. Se não cai no futuro. Agora o nosso irmão QI elevado, é um QI elevado. Nós temos, ele trouxe aqui para nós uma palavra maravilhosa, irmão, maravilhosa. Vamos ler de novo aqui, Provérbios 30, olha aqui, Provérbios 30, versículo 4. Presta atenção, Provérbios 30, versículo 4. Eu peço aos irmãos só mais 5 minutos. Quem subiu ao céu e de lá desceu? Fazendo um link com varões galileus lá de Atos dos Apóstolos. Quem é esse que está subindo é o mesmo que vai descer. Lembra disso? Sim. Quem esse subiu o céu e lá desceu? Quem recolheu o vento nas suas mãos abertas? Quem amarrou o mar numa túnica? Quem fixou os limites da orbe? Qual o seu nome? E o nome do seu filho, se é que o sabes. Agora vamos lá? Apocalipse 19. Apocalipse 19. Qual é o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabes? Apocalipse 19. Ao filho voltando. Ao filho voltando. Ao filho voltando. Agora, 19, versículo 12. Olha só. Vamos pegar aqui, versículo 11 então. Vi então o céu aberto, eis que apareceu o cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro, que faz um link com o sacerdote fiel. Fiel e verdadeiro, ele julga Daniel 7 e combate Apocalipse 12 com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Apocalipse capítulo 1. E sobre sua cabeça há muitos diademas, e traz o nome escrito, e traz escrito um nome que ninguém conhece, fazendo um link com Provérbios 30, versículo 4, no finalzinho. Qual o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabes? Ele traz um nome que ninguém conhece, senão exceto ele mesmo. Viu? Mas e a sua família, claro que sabe. A família, claro que sabe. Tá entendendo, irmão? Sim. Tremendo. Viu aqui? Tremendo. Agora tremendo. O link lá? Tremendo. Grata a Yahweh, né? Esse é para concluir aqui o entendimento dali, quando a gente viu a tradução ideal, que é a tradução, né, que você vê aí que a Almeida ali foi certinha, né? Só complementando o que o irmão Orlando acabou de dizer, que tem uma versão que fala assim, se o grão ou a semente cair na terra não morrer, ele não dará fruto. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, aí a gente lembra quando esse anjo, ele estava morto, mas ele chegou o momento dele ser levantado, dele ser revivido. Aí agora, depois que ele foi revivido por Yahweh, que ele foi levantado, é que começou os frutos. Ele fala, estive morto, mas eis que vivo pelo século século. Só que, Papai Yahweh chama a morte física.
Mical é uma morte espiritual. São os dois mortos. Por que isso? Porque para se cumprir a palavra que somente Yahweh, o soberano, o supremo, é aquilo que fala, que Paulo ele fala, que ele fala assim, olha, aquele que tem a imortalidade, porque nunca morreu, que é Yahweh supremo, que habita em luz inacessível, que homem algum viu nem pode ver, viu? Por isso que os dois, Yalcha e Mical, eles são referidos que eles morreram, para mostrar claramente que eles estão abaixo. Supremo é um só. O Supremo é um só. Aleluia. Aleluia. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha.